Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam na plena paz de Jesus Cristo. Hoje eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Aliás, vocês vão conhecer um pouquinho de coisas que nunca foram faladas sobre a liderança aqui de Brasília, tá bom? Eu vou aproveitar um comentário que foi feito no canal, neste canal, que é o seguinte. Vou ler primeiro o comentário para vocês aqui. Vejam bem. Diônedes Bortolini, ele diz o seguinte: Solon, aquela história que chegou aqui no Espírito Santo, que um pastor conceituado aí de Brasília pediu ao presbitério da ICM para providenciar uma igreja maior e com uma rampa de acesso, que o filho dele era deficiente e a igreja também estava pequena pelos números de membros, e o presbitério negou o pedido. Isso foi verdade? Então tá, eu vou começar esta minha história aqui, eu vou revelar algumas coisas que vocês não sabem aqui de Brasília. Eu vou começar então aqui por este comentário desse irmão Diônedes, né? O Diônedes, ele conta uma história que até se parece com a minha, mas com algumas coisas aqui que realmente não condizem com a realidade. Por exemplo, aquela história que chegou aqui no Espírito Santo, que um pastor conceituado de Brasília. Se for a minha história, então não é um pastor conceituado aqui de Brasília, tá certo? Porque eu sempre fui respeitado, mas essa questão de ser conceituado era reservada apenas àqueles grupos de coordenação, aqueles grupos de liderança, aqueles grupos de primeiro escalão. Não era o meu caso. Então, um pastor conceituado, então, se a história parece com a minha, não conheço outra, mas não, então já começa errado aqui, tá bom? Um pastor conceituado de Brasília pediu ao presbitério da ICM para providenciar uma igreja maior e com uma rampa de acesso, que o filho dele era deficiente. Então, outra coisa também que não condiz com a realidade aqui, pelo menos por essa história que foi contada aqui pelo Diônedes, que é o seguinte, que esse pastor conceituado aqui, né, não é o meu caso, mas que teria pedido ao PES, né? Ele usou até um outro termo, pediu ao PES para providenciar uma igreja maior. Então, não é o meu caso também, eu nunca me dirigi ao presbitério para solicitar nem igreja maior e nem igreja com rampa de acesso, embora eu tenha uma filha, que é a Rebeca, que ela é cadeirante desde o nascimento. Ela já nasceu, então, com uma doença congênita, então ela já é cadeirante desde que nasceu, desde que eu era obreiro da Maranata, né? E porque a igreja estava com um número pequeno de membros e o presbitério negou. Então, vejam só, não é o meu caso aqui, né? Primeiro, porque eu não sou pastor conceituado. Segundo, porque eu nunca reivindiquei nada dessa natureza ao presbitério, né? Eu nunca reivindiquei, né, uma igreja maior. Nunca reivindiquei uma igreja com acessibilidade. Isso aí deveria, inclusive, ser uma obrigação, até mesmo para atender às leis, né, de instalação, as leis, essas estaduais, distritais, sobre instalação de qualquer comércio, qualquer instituição, qualquer prédio de acesso público, tem que ter acessibilidade, mas eu, pessoalmente, eu nunca enviei nenhum pedido como esse ao presbitério. E também nunca reclamei esta questão, o fato de estar numa igreja pequena e achar pouco e querer uma igreja maior. Então, esse realmente não é o meu caso. Agora, eu vou contar esta minha história. Ela já foi contada, e mais de uma vez. Eu já contei essa história num vídeo, que eu acho que está no canal Maranata Anátema, aquele da formiguinha, eu não me lembro o nome dele agora, mas é aquele que até no final tem um trechozinho daquele filme da formiguinha. E também já contei o meu testemunho, eu creio que já até é mais completo esse testemunho que eu contei, que está no canal Manaim, e eu conto essa história desse meu deslocamento de igreja por causa da necessidade especial que a Rebeca tem, né?
Então, essa história já foi contada. Hoje eu vou contar para vocês mais detalhes, até porque o comentário do irmão foi postado num vídeo aqui do pastor Fábio, né? Aqui o Fábio de Brasília, que fez aquele vídeo para convocar pessoas. Então eu gravei o que está acontecendo na Igreja Maranata de Brasília, pastor Fábio, é o título do vídeo, onde está esse comentário do Diônides, né? Então vejam só, o que aconteceu? No meu caso, não sei se é esse caso que ele relatou aí, porque os detalhes do caso não são os meus, né? Mas eu vou contar então a minha história da forma que ela aconteceu. Como aconteceu comigo? Aconteceu o seguinte: eu era diácono da igreja de Sobradinho, Distrito Federal, que Sobradinho é cidade satélite, é periferia de Brasília, né? Não é periferia, isso não tem nenhum sentido pejorativo. Periferia porque está periférico, né? Ao redor de Brasília. Então, nós temos a cidade de Brasília, que é Plano Piloto, Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Noroeste. Então, nós temos, Brasília, e temos, né, a ideia de satélite é essa, nós temos as cidades que ficam ao redor de Brasília, ou seja, perifericamente a Brasília. Por isso a gente chama de igrejas de periferia, não tem nada a ver com, né, de gente boa e de gente ruim, nada a ver com isso, é só a questão de estar periférico a uma região central. Então, então eu era da igreja de Sobradinho, que é uma igreja de periferia, como eu falei para vocês. Por quê? Porque eu morava em um condomínio que fica, né, entre esta cidade satélite e Brasília. Então ele não ficava, ficava na região de Sobradinho, mas ele, vamos dizer assim, ele era um meio de caminho, né? Então não ficava exatamente na cidade satélite Sobradinho. Mas então, para mim facilitava bastante, para mim, para Roseli, e eu era diácono em uma igreja de Sobradinho, Distrito Federal, ok? Então, eu fui ungido, como se chama na Maranata, no dia 24 de março de 1999, foi numa quarta-feira. E eu iniciei, então, ali esse meu trabalho de ministério, né, como ungido, na igreja do Paranoá, Distrito Federal, que também é uma igreja de periferia. Eu comecei os meus trabalhos no Paranoá no dia 10 de abril de 1999 e fui ordenado em 16 de janeiro de 2001, numa terça-feira. E após a minha ordenação, né, que foi no dia 16 de janeiro, já no dia 3 de fevereiro de 2001, então eu fui empossado ali na igreja do Lago Norte, aqui do Distrito Federal, que é onde eu moro hoje, que é uma igreja de Brasília, né, aqui centro, Brasília, né, então já mais central, que era uma igreja de Brasília. E aqui, mais central, nós temos uma classe média. Então, é uma igreja de classe média aqui no bairro que eu moro. Uma igreja de classe média. É uma igreja, então, de uma boa receita de dízimos mensal, tá certo? Uma igreja, não era uma igreja grande, mas ela era uma igreja de uma receita mensal muito boa. Eu posso até dizer para vocês que isso no ano de 2000... eu mandava para o presbitério todos os meses, no mínimo R$7.000. Isso no ano de 2000, ou seja, há 22 anos, entenderam? Então, tirando todas as despesas de aluguel, de água, de luz e de tudo, ainda mandava R$7.000 todos os meses para o presbitério. Isso no ano de 2000. Imagine o que eram R$7.000 no ano de 2000. Então era uma igreja de boa arrecadação, não era uma igreja de grande número de pessoas, mas era uma igreja que tinha um certo... A direção aqui de Brasília tinha que ter um certo cuidado, porque onde estavam pessoas que eles rendiam muito mais do que muitas outras igrejas até maiores, tá certo? Então foi nesta igreja que eu fui colocado como ungido.
Então, ela era melhor ou ela era pior do que a igreja que eu estava como diácono em Sobradinho? Não era nem melhor e nem pior. Só tinha esta característica que eu estou falando para vocês. Porque as pessoas, de um modo geral, na Igreja Maranata, enquanto na Igreja Maranata e tratando com os seus irmãos da Maranata, independentemente do lugar onde você esteja, o tratamento é muito bom, você se sente muito bem e as pessoas são amáveis, as pessoas são gentis, as pessoas elas são respeitosas. Elas perdem o respeito por você depois que você sai da Maranata. Aí elas perdem o respeito, mas enquanto você está lá, elas são respeitosas com você. Então, para mim, era indiferente estar na igreja do Lago Norte ou estar na igreja de periferia que eu estava de Sobradinho. Na igreja de periferia era mais próximo da minha casa, embora eu estivesse construindo a minha casa aqui, essa que eu moro hoje, aqui no Lago Norte. Né? Mas no ano de 2000 eu estava começando a construção, então não tinha terminado, eu levei 5 anos, né, para terminar de construir minha casa. Então o que acontece? Se eu ficasse em Sobradinho era bom para mim, porque era mais próximo da minha casa e junto com a minha família. Se eu ficasse aqui no Lago Norte, também era bom, porque eu estava construindo uma casa aqui no Lago Norte e eu já tinha um contato muito bom com as pessoas daqui, entenderam? Então isso para mim era indiferente. Tanto estar aqui no Lago Norte como estar em qualquer igreja em Sobradinho, para mim era indiferente, era a mesma coisa. E o carinho que nós tínhamos pelos irmãos e os irmãos por nós, eu acredito que era o mesmo, sem distinção. Muito bem. Então fui colocado como ungido aqui. Acontece que quando eu cheguei aqui, né, a igreja ela estava instalada em um prédio. Onde nós tínhamos um lance de escada para chegar no salão da igreja, que ele ficava na parte superior do prédio, né, no andar superior do prédio, e era um lance de escada que não tinha descanso. Então é uma coisa que hoje é até muito irregular. Né? É irregular em dois sentidos. Como é que você instala uma igreja sem acessibilidade? Ela não tinha elevador. Então, para uma pessoa, não precisava ser cadeirante, bastava ser uma pessoa de mais idade, ela tinha muita dificuldade, porque, como eu falei, ela não tinha lance de descanso. Como é que você vê nos prédios aí? Você tem um lance, você tem um patamar de descanso, depois você tem outro lance de subida. E é sempre assim. É um lance pequeno de subida, um patamar, outro lance de subida, e assim vai, até que você chegue no andar que você quer. Então, esse é o normal e eu acredito que esta é a regra de construção civil para prédios. Eu não sei porque este lá ele não tinha, ele era um lance único. Então, para qualquer pessoa era muito difícil. Agora, se vocês imaginem para uma pessoa com uma cadeira de rodas, né? No caso, nós com a Rebeca, numa cadeira de rodas, ou mesmo na época que ela era menorzinha, ela tinha um caster, que era um carrinho, já até mostrei isso aqui no canal para vocês, mas tinha que carregar o carrinho, tinha que carregar a Rebeca numa escada que não tinha lance de descanso. Então não era uma coisa fácil. Aí o que acontece? Como eu fui colocado nesta igreja, né, que não tinha lance de descanso, que ficava num andar superior, e então lógico, né? Você ali dentro da Maranata, o que você aprende desde que você começa a frequentar a Maranata? Desde lá que você tem que obedecer. Então, ninguém pensou nisso quando me colocou na igreja do Lago Norte. Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou que eu tinha uma filha com deficiência. Ninguém pensou. Simplesmente dizendo, ó, ele vai obedecer, vamos colocar ele lá no Lago Norte. E verdade, né? E eu fiquei lá. Só que é o seguinte, no início, a gente até tentou, né, com a Rebeca lá, mas aí viu que não ia dar mesmo. A Roseli olhou aquela situação, dizendo, não, aqui não tem condições, porque criança é assim. Aí, uma hora elas estão lá em cima, né? Depois do culto ou antes do culto, uma hora elas estão lá em cima, depois outra hora elas estão lá embaixo, lá no pátio. Aí uma hora lá em cima. Só que a Rebeca, ela não podia ficar nem subindo, nem descendo de escada, e nem nós tínhamos condições de ficar subindo aquele lance de escada, descendo com a cadeira de rodas ou com o carrinho o tempo todo. Então, era muito difícil. A Roseli falou assim, não, aqui não tem condições, aqui não é acessível para uma pessoa com a necessidade da Rebeca. E a Roseli, então, eu nem me lembro como foi, mas ela simplesmente decidiu que ela ficaria, então, em uma igreja de Sobradinho,
que era a igreja de melhor acessibilidade em Sobradinho, que é a igreja da quadra 13 de Sobradinho, que é uma igreja plana, que é uma igreja que tem um estacionamento em frente. Então era muito mais fácil e acessível para a Rebeca. A igreja era toda plana, as varandas, dentro da igreja, nas varandas, então era muito, muito tranquilo. E a Roseli ficou em Sobradinho e eu fiquei no Lago Norte, nessa igreja com essa escadaria. O que aconteceu? Passou então algum tempo, nós temos muita dificuldade aqui em casa, sempre tivemos dificuldade de ficarmos separados, né? Por quê? Embora outras pessoas possam achar isso normal, o marido fica na igreja tal e a mulher fica lá na outra igreja, aí o marido fica andando para lá e para cá. A gente servia e eu servia e obedecia, inclusive. Mas nós nunca ficamos tranquilos com essa situação, porque nós não estamos acostumados a ficar separados. Entenderam, irmãos? Nós estamos sempre juntos. Sempre juntos. Então, o fato de eu ter sido ungido acabou nos separando de igreja, né? No primeiro momento a gente, né, tá feliz, né? Poxa vida, que uma promoção na hierarquia aqui, né? Então você aceita e tal. Mas passou um tempo, eu não me lembro quanto tempo, e aí eu, diante dessa situação, eu cheguei à conclusão com a Roseli de que realmente não dava para eu ficar ali no Lago Norte, separado dela, e quando a Rebeca tinha que ir lá, era essa dificuldade toda. Então eu resolvi conversar com o meu coordenador, que era na época o pastor Otávio. Então, um belo dia, numa reunião de obreiros que tinha todos os domingos, depois do culto, domingo de manhã, nós tínhamos uma reunião de obreiros lá na igreja da Asa Sul. E o pastor Otávio, ele era o coordenador, e o coordenador ele fica na principal igreja, né, de Brasília, do Distrito Federal, né? E ele era o pastor da igreja. Então, depois de que terminou a reunião de obreiros, eu pedi para conversar com ele, nós nos assentamos num banco que ficava ali até na varanda, na frente da igreja, sentamos ali, e eu expliquei para ele, falei da minha situação. Rebeca é cadeirante, Rebeca não tem condições de ficar numa igreja que tem uma escadaria, que nem sequer tem um lance de descanso, não tem elevador na igreja. E então a Roseli está numa igreja de Sobradinho, que é uma igreja de periferia, e eu queria ver, pastor, se seria possível eu sair desta igreja aqui do centro, né, essa igreja de melhor arrecadação, para ir para a igreja de periferia, qualquer igreja na periferia de Sobradinho, mas que fosse uma igreja com acessibilidade, onde a gente pudesse ficar, a minha família pudesse ficar junta e a Rebeca não fosse impedida de se deslocar, né? Que embora ela fosse uma criança, ela se deslocava. A Rebeca sempre se deslocou sozinha, como eu falei. Quando ela era pequenininha, ela tinha um caster, depois ela foi crescendo, aí uma cadeirinha de rodas menor, depois uma cadeirinha de rodas maior, até a cadeira que ela tem hoje. Entenderam? Então, é uma questão de humanidade. Eu expliquei, e no dia que eu expliquei para o pastor Otávio essa situação, qual foi a reação dele? Ele disse: não, perfeitamente, eu entendo, sim, não, é isso mesmo, pode deixar que nós vamos ver isso. Então, tá bom. Então, primeira coisa, né, diferença aqui do comentário do irmão. Eu não fiz nenhum contato com o presbitério. Aliás, enquanto eu aqui, pastor, eu sempre respeitei, né, a ordem hierárquica, ou seja, eu sempre falava com as pessoas da minha liderança aqui em Brasília. Eu nunca me reportava diretamente ao presbitério no Espírito Santo. E foi o que eu fiz, tá certo? E o pastor Otávio foi muito compreensivo. E aí o que aconteceu, né? Ele realmente atendeu ali aquela minha necessidade, não era um pedido por igreja maior, né? Era uma questão de humanidade, uma questão familiar e uma questão, né, de acessibilidade. Os irmãos entendem isso? Ou será que alguém ainda pode pensar que a ideia era porque eu queria uma igreja melhor? Só se eu quisesse uma igreja melhor, eu sairia do Lago Norte, né? Eu iria pedir para a igreja providenciar um local melhor no Lago Norte, não para poder eu ir para a periferia.
Os irmãos entendem isso? Isso entra na cabeça, né? Então, o que aconteceu? Ele entendeu e ele me transferiu, então, não sei como foi, não sei com quem que reuniu, não sei com quem que falou, não sei como é que foi, mas ele atendeu ali essa minha necessidade e me transferiu para uma igreja de Sobradinho. E o que acontece? Lá em Sobradinho, nessa cidade satélite de periferia de Brasília, lá tinha a igreja da quadra 13, onde a Roseli estava, com a Rebeca, acessível, beleza, né? Tá. E tinha uma outra igreja, que é a igreja da quadra 2, ali de Sobradinho, que é uma casinha, era uma casinha pequena, devia ter ali em torno de 30 membros, né? 30 pessoas nessa casinha. E era uma casinha que também tinha escada, mas na reforma que foi feita ali, a gente fez ali uma rampinha de acessibilidade. Então, beleza. Era uma igrejinha pequenininha, era uma igrejinha de periferia, era uma igrejinha que não era muito plana, mas que pelo menos com uma rampinha a gente chegava lá, não precisava de subir escadaria. Então, tava bom. Qual era o detalhe? O detalhe é que eles me colocaram em uma igreja que já tinha pastor. Então, pensem comigo. Você tem uma igreja pequenininha que já tem um pastor. Você tem e que a acessibilidade não é tão boa. Você tem uma igreja maior, que é o templo da quadra 13, que é o único templo que tem em Sobradinho. Era, né? O único templo. Hoje tem mais em Planaltina e tem no setor de mansões. Era o único templo que tinha em Sobradinho, que era plano, que era acessível e tudo mais. Então, o que acontece? Se era para me colocar como, vamos dizer assim, um pastor sem igreja, né, ou subordinado a um outro pastor, vocês concordam comigo que tanto faz se me colocasse na igreja da quadra 13, que já tinha um pastor, ou se me colocasse na igreja da quadra 2, que já tinha um pastor? Agora, a da quadra 13 era melhor a acessibilidade. Mas eles me colocaram na igreja da quadra 2, que já tinha pastor. Qual é a leitura que a gente faz disso? A leitura que eu fiz disso foi a seguinte: eu nunca disse isso ao pastor Otávio, tenho muito respeito por ele, mas é lógico que a gente também, nós temos as nossas impressões. Havia outras igrejas em Sobradinho, ou também ali na periferia, que não tinham pastor, né? Não tinham pastor. E eu fui colocado numa igreja que já tinha pastor e na igreja onde as coisas ainda eram um pouco mais difíceis dentro da região, entenderam? Né? Entre as opções era a mais difícil, né? Melhor do que no Lago Norte? Melhor, claro, mas entre as opções era a mais difícil. Mas tudo bem, sem problema nenhum. Agora, eu entendi o recado. Qual era o recado? O recado era o seguinte: o pastor Otávio, embora tivesse atendido ali aquela minha necessidade, o fato dele ter me colocado ali naquela igreja, que já tinha um pastor, que era uma igreja pequenininha, pareceu-me ser assim um recado do tipo: olha, o que você fez não foi bom. O que você fez não foi bom, porque o que se espera de um pastor na Igreja Maranata? Espera-se que ele aceite tudo, especialmente um pastor de escalão inferior, que ele aceite tudo, que ele não reclame de nada, que ele nunca questione ou que ele nunca peça nada, que ele simplesmente fique ali esperando que a liderança da Maranata mande para cá, mande para lá, faça aqui, e não interessa a família, não interessa coisa nenhuma, é assim que é na Igreja Maranata e você sabe disso, os pastores sabem disso, né? Então, quer dizer, aquilo ali para mim serviu de vamos dizer assim, de uma mensagem, né? Como diz aquele programa lá, captei vossa mensagem, né? Honorável guru, captei vossa mensagem. Ou seja, me colocou ali, tipo assim, olha, não gostamos muito do que você fez, então vamos fazer uma coisa também que não seja muito boa para você, não, tá bom? Então foi isso. Então não tem nada de falar com o presbitério, não tem nada de querer sair de igreja grande para igreja pequena, não tem nada de estar insatisfeito com o número de membros de igreja, não tem absolutamente nada a ver com isso. Era uma questão familiar, de humanidade e de acessibilidade. Ponto final. Só isso. E o que aconteceu? E aí agora eu vou trazer algumas novidades, algumas informações para vocês. Do que acontece?
Então fiquei na quadra 2, né, já com um outro pastor ali, tudo bem, ficamos ali. O pastor que estava lá, inclusive foi o pastor que me indicou ali para unção, que é o pastor Tavares, que eu acredito que é uma unanimidade aqui em Brasília. Todas as pessoas gostam muito dele, uma pessoa realmente diferenciada, de um coração enorme, gosta de todo mundo, abraça todo mundo, então uma pessoa fantástica. E eu fiquei na igreja com ele, o que era, assim, bom, porque você estar com uma pessoa boa é muito bom, né? Passei um tempo na igreja da quadra 2 e então me mandaram para um trabalho novo que estava começando, que era a igreja, depois, né, se tornou uma igreja mesmo da quadra 7. Esta igreja da quadra 7, ela, irmãos, por incrível que pareça, era num subsolo. Era num subsolo. Então, entendem como é que são as coisas? A igreja era num subsolo, ou seja, eu estava em cima, aí depois me mandaram para a igreja com a escada para baixo. Mas eu não me lembro como é que era, mas o acesso ainda era melhor ainda, né? Porque era um prédio comercial, então a gente conseguia ainda melhor a acessibilidade, mas com escadas também. Então logo eu consegui, né? Não fiquei muito tempo ali, aí aumentou o número de pessoas ali muito rapidamente e eu consegui então alugar um outro imóvel ali que era inclusive do pastor pastor Olavo, que ele tinha um prédio e ele tinha a parte baixa, as lojas, eu consegui então alugar e nós mudamos a igreja de lugar. Então veja, eu tive que mudar a igreja de lugar e a igreja realmente saiu de um lugarzinho escondido que ela estava, num subsolo, foi para um lugar melhor. E ali a igreja se desenvolveu melhor também, né? Não porque eu estivesse lá, mas porque o lugar era melhor, era mais fácil, era mais acessível, era mais visível, não era escondido. Então a coisa funcionou bem, né? Funcionou bem, estava na quadra 7, estava feliz na quadra 7, tudo certo, né? A escola das minhas filhas era ali por perto mesmo, as pessoas ali de Sobradinho eram pessoas muito bacanas, muito boas, eram com a convivência muito harmônica, ali estava tudo muito bem. Aí o que acontece? Em apenas um ano que eu estava nessa igreja da quadra 7, me mandaram para a igreja do Setor de Mansões de Sobradinho, que era uma periferia mais longe. Era periferia também, né? A igreja da quadra 7 estava melhorzinha, ficou mais bacana, ficou, né, mais arrumadinha, ficou uma coisa legal, né? E aí me mandaram para uma outra periferia, que é do setor de mansões, é uma periferia mais longe, não tem nada a ver de ser melhor ou pior, não, é porque era mais longe. Então, fui colocado nessa igreja do setor de mansões. E a igreja do setor de mansões, ela era uma igreja de um lote muito grande, ficava mais ao fundo, ele era mais difícil de se encontrar, essa igreja, mas um grupo muito bom, as pessoas que estavam ali eram muito boas, um relacionamento fantástico e pessoas muito mais dadas à evangelização, a convites e tudo, de forma que esta igreja, ela para crescimento, ela foi muito mais rápido no crescimento, né? A igreja da quadra 7 teve um crescimento rápido, foi um ano só, mas a igreja do setor de mansões também. Então, só que ela era maior, mais longe, mas era um lote grande, com um barracão no final, e funcionava muito bem, estávamos muito bem ali. Então, ali é que vai acontecer uma coisa muito interessante que eu vou contar para vocês. Eu cheguei lá nessa igreja do setor de mansões, ali não tinha ventilador, ali não tinha bebedouro de água, ali não tinha nada. Eu já tinha feito tudo isso na igreja da quadra 7, um ano atrás, né? E cheguei ali, nada, mas fizemos tudo, foi muito bom, as pessoas muito bacanas, muito participativas, conseguimos realmente fazer tudo que tinha que ser feito lá. E eu estava gostando. De ficar ali no setor de mansões. Uma igreja, né, um número bom de pessoas, né? Então, então não tem nada a ver com esse negócio de querer sair de um lugar. Eles mandavam a gente, irmãos. Eles mandavam a gente para os lugares. Não era você que escolhia. O único lugar que eu pedi, e eu não pedi para ir para a igreja A, B ou C, eu só disse que eu não poderia ficar ali por conta daquela dificuldade. Eu queria ir para Sobradinho. Eu espero que vocês tenham entendido isso.
Aí o que aconteceu? Em Brasília, nesse período em que eu estava ali no setor de mansões, aconteceu uma turbulência aqui em Brasília. Qual foi? O que aconteceu? Existia um grupo antigo de liderança. Entre essas pessoas estavam o pastor Fábio, esse que é hoje aí o diretor desse Instituto Bíblico, pastor Fábio, pastor Alexandre Gueiros, que é o vice-presidente da igreja Maranata, pastor Alexandre Gueiros. Todas as vezes que ele estava aqui em Brasília, era ele que era o coordenador, né? Então, quer dizer, ele chegou aqui, não interessa quem estava, era ele que assumia. Então, Alexandre Gueiros, o pastor Fábio, o pastor Otávio, que foi esse, né, que eu conversei com ele, eram as três principais pessoas aqui em Brasília, tá certo? Se tiver mais algum aí, tinha um outro também que nem tá mais na Maranata, um pastor Ronaldo, então tinha algumas outras figuras, mas os principais mesmo eram esses, tá bom? E o que acontece? Estes pastores, eles são pastores de linha dura. Se vocês não conhecem o Alexandre Gueiros, vocês vão conhecer ainda, tá bom? Um pastor de linha dura, aquele pastor que não tem muita conversa não, obedece, ele é muito educado, ele é muito fino, ele é diplomata, mas o negócio é o seguinte, não ouse a desobedecer não, tá bom? Porque senão você vai ver realmente quem é Alexandre Gueiros, né? Se você ousar, né, a questionar uma orientação, uma ordem, uma direção que ele dá, ele é muito educado, ele é muito fino, mas você vai saber quem é. Então, linha dura Alexandre Gueiros, pastor Fábio, linha dura. Eu acho que até as pessoas que estavam ao redor dele ficavam, né, suando, né, desde a família até as pessoas mais próximas. Linha dura, você sabe o que eu estou me referindo, é questão religiosa, questão de exigência de normas e procedimentos e essas coisas todas. Ah, tinha o Antônio Carlos também, esse que tá aí, esse Antônio Carlos Ribeiro aí também que tá aí. Também era daqui, sempre top aqui em Brasília. Pastor de igrejas top, entenderam? Aí o que aconteceu? Então, linha dura. Pastor Antônio Carlos, pastor Alexandre, pastor Otávio, uma pessoa muito mansa, mas também linha dura. Isso aí todo mundo aqui sabe, né? Aí o que aconteceu? O presbitério começou a achar que a igreja de Brasília não estava rendendo bem. Não sei em que sentido, não sei se era financeiro, não sei se é porque não crescia, né, nesse tempo, né? Eu sei o seguinte, que de repente o presbitério resolveu renovar a liderança aqui em Brasília. E aí chegou então pessoas mais jovens, pessoas mais, vamos dizer assim, com uma mente mais aberta, mais acessível, menos rigorosos com regras e imposições. Pessoas assim que realmente eram extraordinárias numa condução para a Igreja Maranata e para aquele tempo. Que foram quem? Pastor Hélio Soutinho, né? Que veio do Rio de Janeiro para cá, foi o meu primeiro pastor, um homem inteligentíssimo, nunca foi muito bem enquadradinho ali, mas muito inteligente, uma mensagem muito boa. Todas as igrejas dele cresciam muito porque ele tinha uma mensagem, uma intelectualidade, um ensino muito bom, e eu agradeço inclusive a Deus, porque naquele tempo as escolas bíblicas eram com o pastor, e o pastor Hélio, ele tinha realmente uma capacidade intelectual e de conhecimento diferenciada, e foi com com Túlio, que era outro homem diferenciado, hoje é pastor aqui. Eu não consigo nem entender como é que uma pessoa dessa fica na Maranata, entendeu? O pastor Hélio já, lógico, né? Agora o Túlio eu fico até impressionado. Mas enfim, pessoas assim, o Túlio ele já era da Assembleia de Deus quando veio para Maranata, tinha muito conhecimento, tirava todas as minhas dúvidas, uma pessoa fantástica, fenomenal, né? E um bom amigo também. Então, o que aconteceu? Então, assumiu as coordenações aqui em Brasília o pastor Pedrosa, que eu tive pouco contato com ele, o pastor Hélio, o pastor Fonseca, entenderam? E o que aconteceu? Quando estes pastores eles assumiram, eles quiseram dar uma nova roupagem para a igreja aqui de Brasília, sabe? Eles quiseram, vamos dizer assim, tratar o negócio de um modo diferente.
Então, a gente estava até muito feliz. Para mim, era indiferente, porque eu estava lá na minha igreja fazendo lá aquele trabalho como eu sabia fazer, fazia direitinho, ninguém me incomodava, eu só tinha esse problema, que chegaram no final do ano, agora você vai para lá. Aí mudava a gente de igreja, isso era muito ruim mesmo. Mas fora isso, para mim era indiferente, eu não dependia de ser amigo de um, de amigo de outro, porque para mim estava ali, estava tudo certo, tudo tranquilo. Mas o que aconteceu? Quando então eles foram mudar essa liderança aqui de Brasília, eles pegaram os pastores que eram os coordenadores e jogaram para as periferias, entenderam? Então, em vez deles pegar esses pastores que estavam ali no topo e colocar... Irmãos, é uma coisa política mesmo, entendeu? Deus revelou, não política, eles reuniram lá e escolheram. E pegaram estes homens que eram as pessoas mais importantes aqui de Brasília. Que era, como eu falei, né? O Alexandre Gueiros, não, esse ninguém mexe. É porque nesta época ele não estava em Brasília. Porque ele era embaixador, vivia viajando, não estava em Brasília. Mas então o que aconteceu? Quem estava ali era o pastor Otávio, que era o coordenador, que é esse que eu falei com ele para mudar de lugar. Aí chegou a turma nova, né, que veio do presbitério para poder mudar a Brasília, para poder dar uma oxigenação a Brasília, e eles pegaram, a turma nova pegou os pastores que estavam no topo e outro pastor, linha dura aqui, ó, quem não conhece, quer saber um linha dura aqui? Esse Silvio que é dessa coordenação aí, desse conselho presbiteral aí, esse pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele, vocês viram o vídeo, né? Aquele que você falou que você não podia ligar, né, pro pastor que saiu, né? Então, aquele negócio, não podia atender o telefone do pastor que se desligou, que era o irmão do pastor Otávio. Irmãos, é um negócio impressionante. Só tendo tempo mesmo para contar essas histórias para vocês. Então, Silvio ele era também desse top aqui de Brasília, linha dura. Todos linha dura. Aí, o que acontece? Chegou esses novos e pegou os velhos que estavam lá e distribuíram para as periferias. O pastor Fábio, esse pastor Fábio aí, que é hoje o sei lá o que, o gerente, o líder, o coordenador do Instituto Bíblico, o diretor do Instituto Bíblico, esse pastor Fábio, que é o que eu fiz o vídeo dele, que o irmão comentou, ele foi mandado, adivinha para qual igreja? Adivinha para qual igreja o pastor Fábio foi mandado? Exatamente para a igreja que eu estava. Lá no setor de mansões de Sobradinho. Então, o que acontece? Aí, era aquela história, né? Pega, chuta um de lá, manda para cá, aí cai no lugar onde um tá, vai chutar o outro para não sair para onde. Aí, quer dizer, eu tive a infelicidade de estar numa igreja onde eles quiseram, né, dar um castigo no Fábio, jogar ele para uma periferia, né? Porque Fábio era igreja de top aqui em Brasília, né? Imagine um Fábio ir para uma periferia, né? Isso é uma coisa, né, impensável. Aí, para poder castigar, sei lá o quê, né? Tiraram ele e jogaram ele lá na periferia, na igreja que eu era o pastor. Aí, eles tiveram um problema. E agora, o que faz com o Solon? Né? O que faz com o Solon? Se você vai pegar um pastor lá e vai jogar lá na igreja que eu tô, agora você tem que arrumar um outro lugar para ele. Aí sabe o que fizeram? Eles me mandaram para um trabalho, que era um trabalho, não era nem uma igreja, né? Para poder dar o espaço para o Fábio, né? Ninguém queria saber lá, nenhum pastor estava competindo por aquela igreja que eu estava. Mas como eles queriam dar, né, aquela pancada no Fábio, mandaram ele para a igreja que eu estava. E aí, como eu estava lá, ia fazer o quê? Né? Me mandaram para um trabalho que ficava lá no Grande Colorado, que hoje é um bairro muito bom. Mas na época era um trabalho, era um salãozinho pequenininho, com um grupinho pequenininho de pessoas. Eu já estava com trabalho no setor de mansões, já bem mais avançado, bem mais evoluído, a coisa muito mais bem estruturada, e fui jogado então lá para esse trabalho. E aí, para poder não dizer que mandaram um pastor para um trabalho, sabe o que eles fizeram? Deram o nome do trabalho de igreja. Aí transformaram aquele trabalho, que era um trabalhozinho, devia ter lá um obreiro cuidando. Aí eu fui para lá. Tudo bem.
Sem problema nenhum. As pessoas eram as mesmas, eu trabalhei do mesmo jeito, fiz a mesma coisa. Mas o que que aconteceu? O Fábio, né, não assumiu a igreja do setor de mansões. Entenderam? Por que que ele não assumiu? Ele disse: o quê? Eu? Vocês vão me mandar para uma igreja de periferia? Só que acontece que eles já tinham me tirado de lá. Ele não quis ir. Eu não sei como é que foi a história, mas bateu o pé lá, não sei com quem foi que ele falou, não sei como é que foi a choradeira aí. Ele bateu o pé e simplesmente não assumiu a igreja. Isso eu tô contando para vocês verem as revelações de Deus, tá bom? Ó, Deus revelou, Deus... Irmãos, não seja ingênuo. Essas coisas é política, politicagem, é grupo. E o grupo que saiu ficou... Enquanto não conseguiu derrubar o grupo novo, não sossegou. Esse grupo velho aí, depois derrubou. Foi o que aconteceu com o Fonseca aqui, né? O que aconteceu com o Fonseca? O Fonseca foi aquele que foi no Manaim, falou para os jovens dizer eu te amo Jesus e estimulou os jovens a dizer, a declarar que amavam Jesus. O grupo velho, esse linha dura aí, foram lá no presbitério com uma gravaçãozinha lá, detonaram o Fonseca. Depois eles vieram aqui, escorraçaram com o pastor Fonseca, acabaram com ele. Eu nunca vi uma coisa dessa forma, nunca vi uma humilhação tão grande para um pastor humilhado. Ele foi humilhado na reunião de pastores, depois ele foi humilhado no Manaim, depois ele foi escorraçado, depois ele foi chutado para fora, depois ele foi difamado. Aconteceu isso com um homem excepcional, um pastor excepcional, fora da curva, fora da média. E fizeram isso com ele. Então, o que acontece? Então, para você que está aí pensando, revelação de Deus, irmãos, acorda. Só no dia que você, então, chegar perto ali da liderança, é que você vai entender o que eu estou falando. Então, por isso, às vezes, eu fico vendo as pessoas ali querendo saber mais do que eu de Maranata. Né? Você vê a pessoa, não é nada, um obreiro na igreja quer saber mais do que a gente que esteve lá. Entendeu? É difícil, não é que eu estou me orgulhando disso, não. É fato. Entenderam? Então, o que acontece? Aconteceu isso. Tentaram botar o pastor Fábio na igreja que eu estava, me tiraram da igreja, me jogaram para outra, para um trabalho. O Fábio não assumiu, bateu o pé, mandaram ele para a igreja do Lago Sul de Brasília. Você sabe o que é a igreja do Lago Sul de Brasília? É a igreja mais rica. É onde estão as pessoas mais ricas de Brasília. Mandaram ele para lá. É um templo. Mandaram ele para lá. Olha só que Deus que revela as coisas, hein? Deus revelou para o Fábio lá para o setor de mansões. Aí o Fábio disse assim, Deus, Deus, quero saber desse negócio não, hein? Não vou para periferia, não. Aí Deus, é mesmo, Fábio? É mesmo? Errei. Me perdoe, pastorzinho Fábio. Vou te botar na igreja. E aí botaram ele na igreja do Lago Sul. Irmão, são essas coisas que acontecem. E aí depois o que aconteceu? Todos esses fatos que muitos têm conhecimento. Aquele grupo, né, linha dura, foi, e enquanto não conseguiu derrubar o grupo novo, não sossegou. Aí eles tomaram o poder novamente. Isso é a liderança na Igreja Maranata, e esta é a experiência que eu posso contar, porque eu vivi isso aqui em Brasília. Tá bom? Então, abra o seu olho. Esse negócio de revelação para mandar você fazer uma coisa ou outra aí, você pode ter certeza que isso aí, de algum modo, isso foi manipulado por alguém, tá bom? Então, o dom espiritual ali na Maranata tem essa função, manipular, realmente, né, interferir na vida das pessoas e depois dizer que foi Deus que fez tudo isso. Irmãos, Deus passou muito longe de tudo isso. E graças a Deus, né, eu fiquei ali nessa igreja que era um trabalho, passou a ser uma igreja que ficou muito boa, ficou muito agradável, o lugar era muito bom. Fiquei ali e foi ali, inclusive, eu fui levantado como responsável pelo grupo de apoio de toda a região, todos os seminários aqui, mas aí eu já, né, com todos esses fatos, um sinal amarelo acendeu. E aí você começa a pensar. Aí quando eu vi o que fizeram com o pastor Fonseca, eu pensei comigo, olha, essa turma aí é malvada, viu? Esse pessoal aí é malvado, né? Quando eles ficam dando esses exemplos de Salomão aí, eles acham que é isso mesmo, que pode matar, que pode passar a espada na cabeça,
que pode matar a pessoa lá agarrada no altar e tudo mais. É essa turma aí. Então, meus irmãos, olha, abram o seu olho. Se você é pastor aí, principalmente, viu, pastor? Ó, preste atenção. Cuidado. Cuidado. Essas coisas podem acontecer com você. Eu saí antes disso. Deus me deu um grande livramento. Amém? E saí bem, saí porque entendi, entendeu? Não estava em disciplina, não estava revoltado com nada, nem absolutamente ninguém. Muito feliz e satisfeito com a igreja ali, mas é isso aí, né? Não dá para ficar num lugar onde há esse tipo de fato, onde Deus não pode estar operando, onde o Espírito Santo não pode estar operando. E uma coisa muito interessante para os irmãos, eu não sou muito apegado a essas coisas não, mas às vezes precisa mesmo de Deus, né? Ele precisa Deus realmente fazer algum movimento só para abrir os seus olhos. E eu estava nessa igreja essa igreja que chama do Grande Colorado, lá de Sobradinho, e eu tive um sonho. Eu tive um sonho, hein? Entendeu? Não foi visão, não. Eu estava dormindo. Então eu tive um sonho. E eu tive um sonho que foi o seguinte. Eu sonhei que eu estava num sepultamento do pai de uma irmã da igreja. Eu estava no sepultamento. Eu nem conhecia esse senhor. Eu estava nesse sepultamento. E aí não tem aquele movimento que a gente faz ali, aquele cultinho que a gente faz ali no sepultamento, né? Uma mensagem, uma palavra para os familiares. E as pessoas estavam ali, numa capela aqui de Brasília, as pessoas estavam para fora da capela, dispersas e tal. E quando eu comecei a falar ali nesse sepultamento, comecei a trazer uma mensagem, né? Aí as pessoas estavam dispersas, tinha pouquinha gente ali, muita gente estava do lado de fora da capela, e quando eu comecei a falar ali, o defunto, ele abriu os olhos e ele se sentou no caixão. E na hora que o defunto, ele se assentou no caixão e ficou sentado, aí ele começou a conversar, aí ficou todo mundo ali maravilhado, as pessoas que estavam dispersas, que estavam fora, todo mundo entrou lá para dentro da capela, foi aquela confusão de gente, porque todo mundo queria ver. Porque, em tese, o homem tinha ressuscitado. Olha só, isso é um sonho, tá, irmãos? Isso aí é um sonho, eu estou contando o sonho que eu tive. Aí que esse homem tinha ressuscitado. Aí juntou todo mundo, né? E aí eu também fiquei, né? Estava impressionado. A irmã, essa que era filha dele, chegou para mim e me cutucou e falou assim: Solon, olha só a confusão que você arrumou aqui. Eu digo: por que, irmã? Você não está vendo que ele está morto? Eu disse: não, irmã, olha ele falando, conversando aí. Ela falou assim: ele tá morto. Ele tá falando, mas ele tá morto. Aí ela falou assim: ó, agora eu quero ver como é que você vai fazer para consertar isso, para botar ele dentro desse caixão e fechar essa tampa agora. E aí passou, né? Como diz, né? Passou-se a visão, passou-se o sonho. Então, aí o que acontece? Irmãos, nesse tempo, eu tive esse sonho, e eu fiquei, lógico, né, com esse negócio na cabeça. Eu já estava com muitas questões fechadas por conta das minhas meditações. Aí quando veio esse sonho, eu não quis conversar sobre isso com ninguém da Igreja Maranata. E eu fui conversar com uma pessoa que não era da igreja. Eu fui conversar com um pastor que não era da Igreja Maranata. Entenderam? Fui conversar com um pastor que não era da Igreja Maranata. E eu contei a ele esse fato, né? E você sabe, irmãos, o que foi que esse pastor me falou? Ele me falou o seguinte: olha, você está juntando pessoas ao redor de uma coisa morta, né? Que embora pareça que é viva, mas é uma coisa morta. Foi isso que ele me falou. Irmãos, eu não saí da Igreja Maranata por conta disso. Eu saí da Igreja Maranata por conta das minhas convicções. Mas, obviamente, lógico, né? Eu nem consultei, não abri Bíblia, não fiz nada disso mais. Isso já era coisa para mim que não tinha mais o que pensar sobre isso, né? Mas como eu vivi essa situação, eu então comecei a pensar: gente, eu estou achando que eu estou trabalhando e reunindo pessoas ao redor de uma coisa que não tem vida. Foi isso, irmãos. Eram essas as curiosidades que eu queria trazer para vocês aqui. E não estou dizendo que você precisa de um sonho para poder ser despertado sobre o lugar que você está.
No meu tempo não tinha canal Maranata Natma, não tinha nada, não tinha contato com nada, eu nem acessava Orkut, não tinha nada disso. Era realmente só a compreensão que eu estava tendo da Bíblia, entendeu? Mas hoje, irmãos, você não precisa de sonho, é só você parar e pensar e olhar. Tem vida nesse negócio? Onde há mentira, onde há engano, onde há essa politicagem, onde há maldade, onde há manipulação. Tem vida nisso? Pense, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.